Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao programa No Alvo. Meu nome é Luciano Souza, eu sou analista de investimentos e professor particular. Seja muito bem-vindo ao nosso fechamento semanal, hoje dia 3/11/2023, né? Vamos lá, então, aproveito para convidar você para se inscrever aqui no canal. Considere deixar o like caso você goste do vídeo. E para você que quer acompanhar o meu trabalho mais de perto, venha fazer parte do grupo fechado No Alvo. Aqui na descrição do vídeo tem mais informações. Até 29 de dezembro o valor continua o mesmo. Se você entrar, você vira o ano pagando o mesmo valor dos últimos 2 anos, que é R$ 99,80. Para quem entrar no grupo a partir de 1º de janeiro, o valor agora vai ser R$ 111,80. Para quem está no grupo, não tem reajuste, tá bom? Então, vamos lá. EWZ, pessoal. EWZ sobe 1,14 hoje e na semana sobe gigante 6,5%, cara. Alta forte, alta robusta, realmente muito pujante o movimento. Segurou bonito na média de 7,2 como mínima da semana. Bom, para cima tá vencendo a LTB, verdade. Stop técnico do pivô acima desse 32,70. Se vencer em fechamento 32,70, vai dar stop nesse pivô de baixa no semanal, tá? O SP500 também alta muito forte, 5,86%, fechou perto da máxima. Tem uma LTB aqui, né, que sendo vencida, abre todo o espaço para mais movimento de alta aí para cima, tá? Parou justamente nela aí no fechamento semanal. Vencendo essa LTB, média de 20 tem potencial de buscar topos anteriores. Para baixo, teria que fazer setup de continuidade, perder mínima, aquela coisa. O DX cai aí na semana 1,42, queda boa, para baixo está mirando média de 20, média de 7,2. O petróleo na semana cai 4,11, mas não mudou nada, continua travado aqui dentro desse triângulo, por baixo LTA, por cima LTB. O ouro cai aí 0,67 na semana, mas continua acima do suporte agora, né? Antes era resistência, esse 1985, agora é suporte. Para cima mira a região do 2070, tá? O minério para cima segue mirando a região do 130,55 lá no alvo do pivô, beleza? Então continua olhando para lá e toca o baile. Legal. O Bitcoin na semana aí vai fechando estável, né? Cumpriu o alvo de 423 de fibra, já falei várias vezes, tem aula sobre isso aqui no canal, que quando ativo ele bate alvo de forma reta, como foi o caso desse pivô aqui no Bitcoin, que acionou o pivô quando venceu 27.485, 27.790, o cara sai reto em 3 semanas para 35.790. Então a chance dele fazer esse movimento é muito pequena. Então a chance de nós termos agora uma correção é muito grande, beleza? Para baixo mira nas médias, topos anteriores que servem como suporte. Falando agora do nosso mercado, o DI na semana cai 1,94, para baixo segue mirando nas retrações, está mirando 10.441 e fechou abaixo da 7,2, isso é um ponto positivo aí no gráfico semanal e deixa eu colocar isso aqui no semanal. No diário, na verdade, que eu falei, né? No semanal parou na LTB, fechou na mínima, para baixo mira, fundo anterior tem que perder as médias, tá bom? O Ibov fecha em alta de 4,29 na semana, alta boa, segurou na média de 7,2. No gráfico diário, deu stop conservador no pivô de baixa, tá? E assim como lá no EWZ, agora o Ibov tem que vencer 119,600, que é onde parou da última vez, que aí isso daqui vai liberar o movimento para buscar 123 mil, rally de Natal, aquela coisa toda, tá? Então hoje já teve muito vendido sendo estopado, não há dúvidas quanto a isso. E eu até falei hoje na transmissão do Giro do Almoço, né, lá no grupo aberto, no grupo fechado também, foi muito bacana ver a inversão de polaridade do Ibov. Lá no grupo fechado tem recomendação todo dia, né? Então todos os dias eu olho os ativos, todos os ativos do Ibov, todos os ativos da Small Cap, buscando oportunidade, seja na compra ou seja na venda, com base nos setups que nós operamos. E foi muito legal ver que em determinado momento, na semana passada, nós estávamos vendidos basicamente em tudo, e essa semana a gente simplesmente virou e finaliza a semana comprado em tudo, entendeu? Então foi muito legal. Poxa, semana passada a gente chegou a ter 20 recomendações, salvo engano, 80% era na venda e teve um momento onde todas eram na venda. Muitas deram alvo, algumas deram stop, sim, assim como teve a operação na compra que deu stop quando o mercado caiu, mas essa semana foi muito legal ver a inversão, porque os ativos eles começam a dar de oi de Napoli,
Aí os ativos que não deram de ordinável, eles começam a dar 9293 de oportunidade de tendência, de entrar dentro da tendência. E, meu, aí nós estamos vendo o mercado virar, né? Então, nós finalizamos hoje o dia, pô, teve ativo que nós fizemos, vamos lá, falando nomes aqui, né? Zamp3, finalizamos com parcial de 5,18. Estamos nela ainda. MRV era a única venda que nós estávamos que deu stop. Deu 4,40 de stop. Parcial em Elbor, 7,70. Parcial em Carrefour, 4,60. Parcial e final em Gafisa, 4,60. Parcial em Qualicorp, 8,25. Além de outros ativos que não deu parcial, mas que estão indo muito bem também. Então, meu, muito, muito legal ver essa inversão do mercado. E isso mostra que no mercado você não pode ter time, você não pode ter estimação, você não pode ter direção de estimação. Ah, porque o mercado entrou em tendência de baixa, então eu só vou operar na venda e é isso aí. Não, isso está errado. O que você tem que fazer é trabalhar com gerenciamento de risco. Se o Ibov ainda está em tendência de baixa, se deu operação na compra, você tem que ir com a mão reduzida. Dessa forma, se der errado, você perde pouco. Mas se der certo, você vai ganhando ali de pouquinho, coisa e tal, e vai acumulando, né? Foi exatamente isso que nós fizemos dentro do grupo fechado. Então, meu, muito legal. E agora o Ibov, ele dá stop técnico, né, aos vendidos do próprio índice. E eu fico na expectativa aí do Ibov fazer um pullback nessa LTB, que agora serve como suporte, e ir tentar o rompimento de 119,600, que aí rompendo tem potencial para buscar 123. E nisso eu não tenho dúvidas de que vão aparecer muitos ativos dando oportunidade de continuidade no gráfico diário, e isso vai ser muito, muito bom. Beleza? O IFNC sobe 4%, que baita reação, cara, que baita reação. Segurou nesse 111 ali, né, no 11.000, que é 7,2 nos 60 minutos, e que baita reação. Nossa, rompeu o topo anterior, aquela coisa toda. E aí aquele lance, o stop técnico desse pivô é lá acima de 12.000, né, 12.050. Ainda é pullback? Ainda é pullback, mas não há dúvidas, não há questionamentos a respeito de que o movimento está sim muito forte, beleza? O IFNC sobe 3,80, no diário está ali mirando o topo anterior, e esse aí é um caso muito interessante de que o rompimento ele não é bom pegar, né, cara? Você espera o rompimento para te dar tendência, mas você entra no setup de continuidade. E nesse caso aí do IMET, não deu setup de continuidade. Então, por mais que tenha acionado o pivô de baixa, não deu setup de continuidade e voltou tudo, né, cara? Voltou tudo, fechou acima das médias aí, tá olhando para cima sim, tá? Small Cap, baita reação, hoje já abriu em gap de alta e está testando ali a LTB no gráfico diário como resistência, bem como a média de 7,2. O lance é vencer essa LTB para poder desenvolver um movimento de alta, mirando lá na média de 400 e, quiçá, na cabeça do pivô no 105,50, tá? Dólar futuro cai 2,28 na semana, queda boa. No gráfico diário, perdeu para valer a LTA, tá ali testando o fundo anterior. Ali é o stop do pivô, mas nesse caso do Ibov, do dólar, ele chegou a bater o primeiro alvo, né? Então aí não tem mais aquela coisa de esse pivô deu stop. Não, ele deu parcial. Quem estava posicionado no dólar fez parcial e já tem que ter saído na entrada. Então o movimento foi muito mais controlado aí, muito mais técnico. E o índice sobe 4,20% na semana, fechando a máxima no gráfico diário, já abriu em fortíssimo gap de baixa, cara, abrindo espaço aí, rompendo LTB, rompendo média de 7,2, muito forte o movimento, muito forte mesmo, tá? E aí, onde é que está o stop técnico desse pivô? Lá em cima, ó. Lá em cima, região de 122,840, tá? Então, claro, o mercado pode bater lá e voltar? Pode, por isso que ainda não é orientação técnica de operar comprado com mão cheia. Tem que ir com mão reduzida. Na hora que o índice der stop nesse pivô de baixa, fizer um pivô de alta, pô, para cima Brasil, aí sim a gente muda o gerenciamento. E ter esse feeling, né, do gerenciamento é muito importante, cara, muito importante. Então, novamente, eu convido você que não faz parte do grupo fechado, venha fazer parte do grupo fechado, porque agora, nas recomendações, além de tudo que eu já passo, eu estou passando também se está a favor da tendência, se é para ir com mão padrão, se é para ir com mão reduzida, então, pô, já diminuiu aí mais uma decisão que você tem que tomar
quando você vai entrar no ativo, né? Então tá sensacional, cara. Tá sensacional mesmo. Só tô faltando operar pela pessoa lá no grupo fechado, né? Coisa que eu nunca vou fazer porque isso não é permitido para analistas e mesmo que fosse eu também não faria, né? É muito importante quem opera mercado financeiro aprender a operar sozinho, né? Porque, meu, o futuro a Deus pertence, né? Se eu não tiver aqui daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, eu quero que os meus alunos continuem andando perfeitamente como eu deixei-os, né? Então, tudo certo, vamos lá. Falando agora das blue chips, Ambev. Ambev sobe 8,14%. Que baita reação nesse suporte de 12,20, cara. Que baita reação no semanal. Para cima está buscando a LTA, que antes servia como suporte, agora serve como uma resistência. No gráfico diário está testando o topo anterior de 13,30. Alô César, um abraço para você, meu caro. Ele perguntou hoje cedo qual que é o alvo de Ambev. Eu falei 13,35 topo anterior. Tá lá, foi no alvo. Para cima tem fluxo chamando nos 14. B3 subiu gigantes 9% na semana, cara. Alta muito boa, forte o movimento. Não venceu as médias ainda, mas no diário ficou bonito o movimento. Agora venceu a LTB, né? Fechou para cima da LTB. Tem potencial de corrigir essa pernada de queda inteira, tá? Então para cima aí, ó, fundo topo. Tem potencial de buscar 12,65, 13,18, 13,70. Banco do Brasil sobe 2,66. Para cima segue mirando 5,90 no gráfico semanal. No gráfico diário chegou muito próximo desse nível hoje, né? Foi lá em 50 com 50 e boa, segue mirando 50 com 90, beleza? Bradesco sobe 3% na semana. No gráfico diário finalmente fechou acima de 14,69. Isso é muito bacana. Mostra ali um ímpeto comprador legal, tá testando essa média de 7,2 e a LTB como resistência. E agora nós podemos fazer a seguinte análise: fundo, topo, passou de 14,83 em fechamento, é pivô de alta, é sinal técnico de reversão. Para cima vai mirar 15,29, 15,64, 16,20, tá bom? Elet 3 sobe 7,40%. Segue dentro da congestão, não mudou nada. Para baixo 3,46, para cima 37,80. Nada de novo no front. Itaúsa. Itaúsa que tinha confirmado o pivô de baixa, né? Ao perder o 8,69, hoje abre em gap de baixa, estopa os vendidos quando venceu esse topo anterior, quando fechou acima da LTB, quando fechou para cima da média de 7,2. Então nós temos aqui um motivo técnico de acreditar em um movimento altista, né? Então nós temos aqui fundo, topo. Tá na retração de 9,06 para cima 9,21, para cima 9,35. Pô, Luciano, tô vendo que os ativos estão animados, tá dando condição para cima, coisa e tal. Então se aparecer venda, eu não vendo, né? Errado. Se aparecer venda, você vai vender. A única coisa que você tem que fazer é operar com a mão reduzida. Por quê? Porque o mercado mostrou um viés contrário a esse movimento, né? Então, por agora, nem na compra nem na venda tem motivo técnico de operar com mão padrão. Tem que ir com mão reduzida, né? E mesmo dando venda, tem que entrar, cara. Se deu setup, se você aceita o risco, tem que entrar, acabou. Não tem dessa não, tá? Itaú totalmente de lado, o gráfico diário fechou para cima da LTB, olha que bacana. Agora vencer 28,50, que aí vai ficar bonito. JBS confirma o pivô de alta no gráfico semanal, né, cara? Olha que interessante. Fechou para cima de 20,16, confirmado o pivô de alta. Para cima mira 22,77, 24,77, 27,99. No gráfico diário já tinha rompido ontem, né? Antes de ontem, aliás, o 20 com 25. Para cima tá mirando 21,34, 21,92. Petrobras sobe 0,28 na semana. Vai deixando 9,2 de compra para essa próxima semana. Tá interessante esse movimento, tá? Tá interessante. No gráfico diário, chegou a fazer o pivô nos 60 minutos, mira 32,89, o stop é acima de 36,70. Suzano, acho que foi a única ação do índice, acho não, certeza, foi a única ação hoje que caiu, né? No semanal está em cima da média de 20, isso aí é um PC de compra caso rompa a máxima dessa semana na próxima. No gráfico diário para baixo segue mirando a média de 200 lá no suporte do fundo anterior. Vale 3 sobe 5,37, fechamos posição nessa Vale ontem lá no grupo fechado. Ontem não, na quarta-feira, foi muito bom. No gráfico semanal o papel está testando o topo anterior. Qual que é o lance agora dessa Vale?
Primeiro, ela já tem um Joy de Napoli ativo mirando 161, né? Começa por aí. Mas o lance agora é conseguir fazer esse pivô aqui, ó, fechando para cima de 7244. Caso o faça, vai dar stop técnico nos vendidos do semanal, vai chamar comprador no semanal, para cima vai mirar 7750, 8150, 8770 e tem um grande potencial para cima, tá? Então tá bem interessante esse movimento da Vale aí. E aí olhando para aquele minério lá fora, né, que tá subindo, só respalda toda essa questão, né? A VEG no gráfico semanal está fazendo um pullback. O mundo ideal é que semana que vem ela também continue de lado, né? Que ela faça um movimento lateral para poder deixar aí um 9,3 de venda mirando a região do 30,40, 27,64, tá? Apesar de ter confirmado os três montanhas no gráfico semanal, não deu chance ainda de entrar na tendência no gráfico semanal, tá? Nem no diário, na verdade, deu chance, tá? Então, por hora, não tem nada para fazer em VEG. Fazendo os pedidos agora do pessoal lá do grupo. Bom, pessoal, até aqui eu expliquei com toda a calma, paciência do mundo. Já são 16 minutos de vídeo. Expliquei tudo calmamente, pausado, cadenciado, tudo muito de boa. Agora vamos ver os pedidos do pessoal do grupo aberto. Como são muitos pedidos, não dá para eu dar uma explicação ultra detalhada para cada ativo. Então eu vou ser mais corrido aqui nas análises dos ativos. E lógico, para quem ficar com qualquer dúvida, tá lá no grupo fechado, pergunta segunda-feira que eu respondo, aí sim, detalhadamente, como eu sempre faço dentro do grupo fechado. E para você que não está no grupo fechado, pô, Luciano, fiquei com uma dúvida referente a uma análise, etc., entra no grupo. Que aí você vai tirar todas as suas dúvidas, beleza? Já deixa isso claro, porque às vezes fica aquela impressão de, eu vou pedir análise no vídeo de fechamento, o Luciano vai dar aquela baita explicação. Não, não vou. Eu vou ser mais direto ao ponto aqui, porque são muitos ativos, senão o vídeo vai ficar com 2 horas, tá? Pedido do Joffrey Cogna, semanal, testou fundo, falhou. Gráfico diário testou fundo, rompeu resistência. Agora é romper média de 72,200 para poder andar. Me chama atenção que tem fluxo chamando esse ativo lá no 7, no 3,70, tá bom? Não tem sinal técnico de entrada, tem que esperar um pullback. CSN Mineração já cumpriu o alvo 1 e 2 do pivô no diário. Movimento extremamente técnico. Falei disso lá no grupo fechado, num pedido de análise da Maria. Foi muito legal esse movimento aí da CSN Mineração. E no semanal confirmou esse giga pivô, mirando 6,36, 7,25, 8,70, tá? Alexandra pediu Marfrig. Marfrig semanal. Entrou uma reação no suporte no gráfico diário, falhou fundo para cima, LTB e retrações. Tá chamando. Cielo. Gráfico semanal deixou um Joy de Napoli de compra. Interessante o movimento aqui em Cielo. Fundo, topo, fundo. Para cima esse cara vai mirar lá na média de 7,2. No gráfico diário segue travado, tem que vencer 3,88 para poder andar. Caixa Seguridade. No gráfico semanal tem que vencer 11,23 para mirar 11,67. Gráfico diário tem que vencer 11,12 para mirar 11,45. Por baixo as médias servem como suporte. CBAV3, no gráfico semanal entrou uma reação para cima, mira média de 9,20. Ativo segue em franca tendência de baixa. No gráfico diário está ainda mais claro. O ativo abre em gap de alta, testa fundo anterior de 408 como resistência. Isso aqui por enquanto é um PC de venda. Para cima tem que vencer 408, fazer um movimento preferencialmente para cima da média de 72, tá? O César pediu transmissão paulista, entrou uma giga power reação aqui no gráfico diário, né, na falha de fundo aqui do 111, e você vê isso no semanal, né, cara, desde 2020 o ativo segura nesse suporte de 21,40, aí segurou na média de 200, olha a última vez que esse papel bateu na média de 200, lá em 2015, então, pô, que baita reação deu transmissão paulista, né? A tendência agora é vencer as médias e mirar o topo anterior. No gráfico diário, mira nas retrações. O Rogério pediu quero, LJQQ3. Baita reação no semanal, teste de fundo na semana passada. Essa semana só está continuando o movimento. No gráfico diário, fez pivô, já está no primeiro alvo 4,47, para cima 4,77, 5,26, tá? Tenda 3, gráfico semanal segurou na média de 7,2, para cima está mirando o topo anterior. No gráfico diário, rompeu o LTB, fechou para cima da 400, muito bonito movimento. Tá agora mirando a retração desse movimento de queda inteiro, tá? Então para cima aí tá mirando 13,41. Se passar tem potencial de buscar topo anterior. Mitre 3, gráfico semanal, entrou uma baita reação,
Gráfico diário, nós tivemos aqui um teste de fundo, falhou, a tendência é testar 4,22. Se vencer 4,22, aí nós fazemos uma nova análise. Cine 3, gráfico semanal, o ativo fechou de lado, nada demais. No gráfico diário, chegou muito próximo do alvo de 3,63. Pô, mas por 3 centavos já dá pra gente considerar como alvo batido, né? Agora tá fazendo um pullback na cabeça do pivô. Por enquanto, isso aqui é um 9,2 de venda, tá? Dexco 3, gráfico semanal para baixo segue mirando 6,03. Já no gráfico diário entrou uma baita reação que tá na cabeça do pivô aqui no gráfico semanal como resistência, tá? Para cima esse cara venceu a LTB aqui. Fechou para cima da LTB. Agora vencer a 7,2,200 para poder mirar topo lá de 8,50, tá bom? E no gráfico semanal isso aqui pode ser uma onda 1, uma onda 2 complexo, tá? Pergunta lá segunda-feira no grupo, Rogério, você tá no grupo fechado? Que aí eu explico certinho o que eu tô vendo aí no semanal dessa Dexco, tá? Evandro, Gol 4. Gol 4, gráfico semanal, baita movimento, né? Esse ativo aqui ele já tem uma onda 1, 2, 3 ativa. Agora vencer essa 7,2 aí para mirar topo anterior. No gráfico diário já tá indo bonito para cima, mira 9,36, 10,41. Deixou um sinalzinho de cansaço hoje? Deixou. Para baixo mira nas médias como suporte, tá? Azul 4. Gráfico diário, olha, fechou para cima de 13,82, ponto muito positivo. Finalmente sai da congestão e confirmando. Para cima está mirando 14,96, 15,66. Gráfico semanal para cima mira 7,2 e 20 como resistências. BRKM5, gráfico semanal, falha de fundo isso aqui. Falha de fundo em BRK, hein? Isso aqui, se os astros se alinharem, tem potencial para buscar teste de topo lá em cima nos 31,50. Muita atenção nessa BRK, tá muito interessante isso aqui no gráfico semanal. No gráfico diário venceu a média de 9, não tem nada para fazer aqui no diário. O interessante aqui tá realmente no semanal, tá? NTCO3 reagiu na LTA. No gráfico diário, falha de fundo, agora vencer 13,63. Aí vai ficar interessante no diário. No semanal, não tem nada para fazer, tá? Vamos 3. Gráfico semanal, baita reação. No gráfico diário deu uma falha de fundo. Ativo reagiu bonito. Agora está buscando aí a correção dessa pernada de queda, né? Fundo, topo. Para cima, mira 9,49, 10,10, 10,71. Inclusive já tem lote lá no 10,71 chamando como resistência, né? Agora o Silveira pediu Eternite. Eternite deu uma baita falha de fundo no diário. Ontem eu falei que esse ativo mirava 8,33 e cá estamos 8,33. E no gráfico semanal temos uma falha de fundo, cara. Que baita falha de fundo nisso aqui. Para cima no semanal tem potencial de buscar médias e os 10,80, 11,60. Tá? Tô começando a achar que o rally de Natal esse ano vem, hein? Para cima mira aí nas retrações 8,57 e 8,81, tá? Bem interessante esse movimento do ativo. DASA 3, gráfico semanal, tentou romper suporte, falhou, para cima mira topo anterior, tá? No gráfico diário, se romper esses topos anteriores aqui, brabo que o stop desse pivô de baixo está muito lá para cima ainda, muito lá para cima. Mas se eu tivesse vendido, eu com certeza trabalharia com stop aqui acima desse topo anterior, porque foi o PC que acionou, né? Acionou um PC de venda, veio no alvo do fundo anterior, então o camarada tem que ter feito parcial e tá com stop na entrada. Se tava, já pegou esse stop, agora para cima tá esperando aí o movimento desenvolver, tá? E NBR32, gráfico semanal, chegou a romper, para cima segue mirando 25,78, o gráfico diário segue mirando 27,16 e toca ali o baile. Bahia 3, gráfico semanal, vai tentando uma reação aí, né? Fechando a máxima da semana. Cara, faz quanto tempo esse ativo não tem uma reação decente, né? E olha, se os astros se alinharem, esse ativo ele tem potencial de corrigir pelo menos essa última pernada de queda. Quiçá dobrar, né? 1,11 aí seria o objetivo, quem sabe evitar aí um agrupamento no papel, né? Lembrando que o seu ativo trabalha mais de 180 dias abaixo de R$1, ele é convidado educadamente pela B3 a fazer um agrupamento, né? Porque abaixo de R$1 é considerado penny stock, tá bom? O gráfico diário fechou para cima da média de 20, então tem um potencial de recuperação. E eu falei várias vezes que eu não venderia a Bahia aqui, né? Porque tinha cumprido o alvo de 0,49, então o objetivo agora seria realmente uma correção do movimento, né? E para cima, então, o ativo tem potencial de buscar justamente um 1,11 lá de semanal, tá? Então, interessante esse movimento aí de Bahia, tá? Interessante mesmo.
Magazine, gráfico semanal também deixou uma boa reação, né? Gráfico diário também, eu falei que eu não venderia Bahia, que é Magazine nesse 1,34, isso aqui era alvo, não tinha motivo para vender aqui. E agora, cara, entrou reação, tem potencial de corrigir a pernada de baixa, né? Tem potencial de corrigir a pernada de baixa, então para cima esse cara vai mirar o quê? Fundo duplo. Então, para cima, se os astros alinharem, mira 2,50, né? Então, lógico, tem que vencer médias, aquela coisa toda. Tem um caminho a percorrer. O Vinícius pediu uso em 5. Uso em 5 já tinha reagido semana passada, simplesmente subiu a semana inteira, todos os dias sem parar. Para cima tá mirando 7,06, se vencer mira 7,81, tá? Cirela, ativo no semanal, reagiu ali na média de 7,2, para cima tem que vencer média de 9 e média de 20, tá? Já no gráfico diário, o ativo tem ali uma baita de uma recuperação do movimento, tá? Uma baita recuperação. O ativo por cima vai ter a LTB, na verdade fechou para cima da LTB, então tá mirando nas retrações 20 com 67, 21 com 67, 22 com 67, tá? Embraer, gráfico semanal de lado, gráfico diário confirma o pivô, para cima mira 19 com 57, 20 com 36. Vibra 3, gráfico semanal segue mirando 22, 23, gráfico diário cumpriu o alvo de 21, para cima também mira lá na região do 22, 23, tá? O Cássio pediu B3, já falei. Anima, gráfico semanal entrou uma reação bacana, gráfico diário hoje abriu em gap de alta, mas ainda não me anima. Esse ativo está trabalhando travado, suporte aí nessa região do 2,55 e resistência aqui nessa faixa. É esse fundo anterior, né? Na realidade, esse fundo anterior aqui, ó, região aí do 3,29. Então tem que romper para um dos lados nessa região. Nesse meio do caminho eu não faria nada. Pão de açúcar, gráfico semanal fechou na máxima, gráfico diário acionou o Joe de Napoli em gap, não deu entrada, não conseguimos pegar esse papel lá no grupo fechado, o papel foi reto, para cima mira 406 e se vencer ali, aí tem potencial para andar. Dexco 3 já falei. Agostinho pediu valide 3, Vale de 3 no gráfico semanal fechou de lado, no gráfico diário chegou a confirmar o pivô, isso aqui é um PC de venda para segunda-feira se perder a mínima de hoje, tá? Para cima tem que vencer 17,40 para poder dar stop nos vendidos e entrar potencial comprador. Mills 3 totalmente de lado no semanal, no diário cumpriu o alvo, inclusive retestou, venceu o topinho anterior, para cima mira a região do 11,69, tá? A Maria pediu CVCB3, venceu ali o topo anterior de 3,23, pivô de alta confirmado, para cima mira 3,69, 4,09. Aí Maria, é aquilo que eu falo lá dentro do grupo fechado. Não tem por que entrar aqui. O que a gente vai esperar? Agora que confirmou o pivô, agora nós esperamos aí uma bondade do senhor mercado de dar um setup de continuidade, aí sim a gente entra. Entrar em rompimento nós nunca fazemos, tá bom? Gafisa, gráfico semanal fechou ali pertinho da máxima, né? No gráfico diário, hoje nós zeramos a posição em Gafisa. Por quê? Porque o ativo testou topo e falhou em uma região de resistência. Que região de resistência? Essa daqui de trás, ó. Olha aqui, ó. Essa daqui de trás. O ativo não consegue vencer 5,83, então eu preferi colocar no bolso e fazer essa orientação lá no grupo fechado. Então uma correção aí é completamente natural e para cima agora é vencer aí esse topo anterior para poder fazer pivô de alta, tá? Cogna eu acho que eu já falei, né? Já falei. O Felipe pediu PTBL3. PTBL3 semanal reagiu na média de 400, diário venceu 5,15, para cima mira 7,2 em média de 200. JHSF3 para baixo no semanal mira 3,79, por enquanto aquilo é o 9,3 de venda no semanal. Já no gráfico diário fecha para cima da média da LTB. Ainda não é motivo de reversão. Tá? Não é motivo de reversão. Por quê? Esse pivô ele tem stop técnico só lá para cima de 5,15. Então, por mais que esteja fazendo um pivô aqui, o alvo fica taxado aqui na região dos 5,10, tá? 5,10, 5,15. Mais do que isso aí, não tem motivo para apostar. Positivo. Pose reagiu ali na LTA do gráfico semanal, que baita reação, martelinho bonito. Agora vencer as médias. No gráfico diário tem que vencer 7,22 para dar stop nos vendidos no pivô. Aí tem potencial para cima para poder desenvolver, tá? E o mesmo caso aqui, ó, positivo, não deu setup de continuidade. Eu cheguei a passar essa venda aqui, ó, o ativo confirmou o pivô, voltou, deixou o 9,3 de venda. É essa a condição que eu quero, mas não acionou. Não acionou. Aí entra a relação de risco-retorno, tudo isso eu falo dentro do grupo fechado, né? Legal. Sim H3,
baita reação no semanal, baita reação mesmo. No gráfico diário também venceu as médias. Esse ativo tem potencial de corrigir a pernada de baixa, né? Para cima, mira 8,43 lá na retração de Fibo, tá? O Alexandre pediu DEX-P3 semanal. O ativo tentou uma reação nada demais, segue mirando média de 7,2. No gráfico diário, esse cara tem um 9,3 de venda. Essa condição aqui que é legal. Confirmou pivô, foi na 200, voltou, deixou um 9,3 de venda. Eu só não vou passar essa venda aqui no grupo fechado por uma questão de relação de risco, que aí eu vou explicar lá no grupo fechado segunda-feira. Mas para baixo, segue mirando 9,10. Sequoia. Sequoia, esse ativo acionou o Joe de Napoli de compra lá no diário. Nós pegamos esse ativo no grupo fechado, fechamos bem felizes, diga-se de passagem. Para cima, mira 0,60 lá no topo anterior, tá? Paine 4. Paine 4. Paine 4 semanal, tá na média de 20, média de 400 como suporte, não tem nada para fazer. Gráfico diário, tá vencendo a média de ALTB aí, tá interessante esse movimento, tá? Isso aqui é um pivôzinho de alta, ó, fundo topo. Fechou para cima de 379, tá confirmado o pivô, mira 386, 398. Agora é esperar um setup de continuidade para poder entrar. Bahia já falei, Infracom, gráfico semanal, o ativo tentou uma reação, não empolga, gráfico diário, tem que vencer essa média de 20, mira 7,2 e a parte alta do canal. Azevedo, gráfico semanal, o ativo testou fundo, vai tentando segurar por ali, no gráfico diário idem, para cima tem que vencer médias, não tem nada para fazer, tá? É uma reação no suporte? É, mas não tem motivo nenhum para fazer nada aí, tá? O Rafael pediu Home 3, gráfico semanal, largou uma baita reação, né? No gráfico diário cumpriu o alvo de 161, entrou reação, agora é vencer ali a LTB para poder acelerar o movimento de recuperação dessa pernada, né? Olha lá, e fechou para cima da LTB, né, cara? Então muito interessante, ó. Fundo, topo, para cima, esse cara mira 1363. É deixar um setup de continuidade aí vai ficar legal. BRSR6, Banrisul, semanal. O ativo entrou reação depois de ter batido o alvo no diário. Mesmo esquema, cara. Mesma coisa. Vários ativos bateram o alvo, entrou reação. Olha aqui, ó. Esse não venceu a LTB, então não tem nada para fazer aqui. Tem que vencer a LTB primeiro para poder desenvolver. Os em Minas já falei. Redditor 3, semanal. Fechou em alta aí de 6,5%. Baita reação. E, cara, esse papel dando um Joy de Napoli no gráfico semanal vai ficar muito interessante, tá? E no gráfico diário ali, o ativo fechou para cima da LTB, tem potencial de fazer correção no movimento para cima, mira 27,47, tá? E agora dá um setup de continuidade aí para ficar interessante. BOVA 11, gráfico semanal fechou na máxima, gráfico diário também, ó, mesmo esquema do IBOV. Os vendidos com stop mais curto já estoparam hoje, quando fechou acima de 103,86. Os vendidos com stop mais largo aí, só que o gerenciamento de risco foi para as cucuia, né? O cara que está com o stop mais longo possível aqui em BOVA 11 é acima de 116. É para lá que mira, tá bom? E o André pediu CSUD3, Cruzeiro, né? Não, CSU Digital. Semanal, o ativo fechou pertinho da máxima no semanal, pertinho da máxima mesmo. Isso aqui pode, ao mesmo tempo, pode formar um ombro, cabeça a ombro. Isso aqui pode ser um setup de um movimento de continuidade, né? Mas tem que vencer esse 17,95. André, você tá lá no grupo, cara. Vamos monitorar esse ativo essa semana. Porque se estourar esse 16,95 aí, cara, tem um potencial grande para andar mirando lá a região de topo, na região dos 25,50, aquela coisa toda, tá? E esse ativo ele já vem numa onda 1, 2, 3, ó. Onda 1, 2, para cima tem 17,94 como alvo técnico dessa onda 1, 2, 3. E aí por ali pode rolar alguma pressãozinha, algum vendedor para tentar jogar um pouco para baixo. Mas aí o pullback vai ser interessante no papel. Beleza? Então é isso daí. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Um forte abraço para vocês. Excelente final de semana. Esse domingo é meu aniversário, então eu vou curtir pra caramba. Quem me manda mensagem eu não responder, tá tudo certo. Segunda-feira eu respondo. E vamos que vamos. Um abração para vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe grandemente o final de semana de vocês. Pessoal, dá aquela moral. Compartilha o vídeo aí, né? Ajuda a desenvolver o trabalho aí para outras pessoas. E vamos que vamos, tá bom? Abração para vocês. Fiquem com Deus. Valeu!